Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia para todos nós. Aleluia. Gostaria de estar lendo Jeremias 22, a qual o Senhor deu para nós nessa manhã, né? Eu não fiquei folheando, eu não fiquei procurando, mas eu abri e caiu aqui nesta passagem que diz assim, Jeremias 22, profecia contra a casa real de Judá. Assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra. E diz, ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça, e livrai o esfoliado da mão do opressor, e não oprimas ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não faças violência, nem derrameis sangue inocente nesse lugar. Porque se deveras cumprires estas palavras, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentam no lugar de Davi sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e seu povo. Mas se não deres ouvidos a essas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor, acerca da casa do rei de Judá. Tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Porque prepararei contra ti destruidores, cada um com suas armas, e cortarão teus cedros escolhidos, e lançá-los no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro, por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então responderão, porque deixaram o concerto do Senhor seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios e os serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis. Chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, e nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor, acerca de Salom, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, que saiu deste lugar, e nunca ali tornará mais. Mas no lugar para onde o levaram cativo, morrerá, e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem pagar, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Que diz, edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos. Ele abre janelas e está forrada de cedro e pintada de vermelhão. Reinarás tu porque te encerras em cedro? Porque você está dentro de uma casa de cedro? A casa teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucede bem? Julgou a causa do aflito e do necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me, diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar isso a efeito. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentarão por ele, dizendo, ai, meu irmão meu, ou ai,
minha irmã, nem lamentarão por ele, dizendo: ai, Senhor, ai, majestoso. Em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando-o e lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e levanta tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque estão quebrantados teus namorados. Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Este é o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca destes ouvido a minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habita no Líbano e faz o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores e os ais como a que está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria e te entregaria na mão dos que buscam a tua vida e na mão daqueles de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei a ti e a tua mãe que te deu a luz, para uma terra estranha em que não nasceste, e ali morrerás. Mas a terra para a qual eles levantam a sua alma, para lhe tornarem a ela, não tornarão. Pois esse homem Jeconias um vil vaso quebrado, ou um vaso de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhece? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escreverei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Olha só, eu fiz essa leitura até o verso 30, não uma leitura extensa, para nós estarmos meditando, porque aqui a gente está vendo como o Senhor estava tratando, né? O rei Zedequias, por causa que ele achava que só porque ele era rei, né, ele poderia fazer o que queria, né? Desprezando os mandamentos de Deus, e Deus falando com ele, falando, e ele desobedecendo, não queria nem saber, né? Estava deturpando a palavra do Senhor, se inclinando perante os deuses, né? E o Senhor já tinha falado para Jeremias, exortar ele, mesmo assim ele não dava ouvido. Aí o Senhor falou: eu vou entregar toda essa cidade na mão de Nabucodonosor. Fala para Zedequias se converter, parar de fazer maldade. E ele não quis dar ouvido. A gente vê aqui no livro de Jeremias a luta que foi. Mesmo assim, Zedequias não se dobrou. A cidade foi destruída, Nabucodonosor veio, tomou posse, levou ele cativo, levou os filhos dele, mataram os filhos dele na frente dele. Mesmo assim, ele não se rendeu a Deus, não se rendeu ao Senhor. Que sofrimento, né? Então a gente vê aqui um decorrer de um assunto do que Deus está falando, né? Muitos versículos, né? Falando, exortando, e Deus dando parecer, né? E está falando assim, do ser humano, né? Que fala assim: eu edificarei para mim uma casa espaçosa, né? Com janelas altas e tal, achando que ia reinar para sempre, achando que estava, né, com toda
com poder, mas esse poder ele vinha dele mesmo, né? Achando que realmente tinha toda a capacidade de fazer o que queria na terra, né? De edificar, de humilhar quem ele queria, de exaltar quem ele queria. Mas o Senhor, atentando, e falou para ele que tudo isso aí ia passar, que ele ia destruir tudo, né? Por causa desse orgulho terrível. E ainda falou que quando ele morresse, né, não ia ser sepultado com dignidade, né? Então a gente vê aí como é dura a pessoa se revoltar, resistir a Deus, né? Meu Pai amado, como que pode, né? A gente vê que um rei, ele tinha que saber que quem colocou ele lá nessa posição foi o Senhor, né? E que não foi dele mesmo. E a gente vê aqui toda essa leitura extensa, e ele está falando assim, ó: falei com você desde a tua mocidade, mas você não me ouviu. Este é o teu caminho. Você nunca deu ouvido à minha voz, né? Então é muito perigoso a gente não ouvir a voz de Deus, né? É falta de sabedoria, traz destruição para todo mundo. Para muitas pessoas sofrem consequências da desobediência de uma pessoa, né? De uma liderança. Então, eu disse que ia falar o que o Senhor me revelou esta madrugada, que o Senhor me mostrou, né? Agora, de madrugada, acho que era já depois das 4. Glória a Deus. E foi assim. Agora lendo essa passagem aqui, falando que, olha que bateu, né, a palavra com que o Senhor me mostrou. Que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e ele abre janelas e está forrada de cedro e pintada de vermelhão. Então, nessa revelação, eu estava numa casa, e essa casa era assim, do jeito que está dizendo aqui: janelas, né, enormes. E aí o Senhor me levou nessa casa, porque aquela casa lá não era minha, era uma casa na revelação, né? Essa casa era alta e tinha as janelas altas, e dali o Senhor estava me mostrando algo. Eu cheguei perto da janela, aproximei, olhando para fora, eu vi que nas ruas, né, né, na estrada que estava passando ali ao lado daquela casa, quando eu percebi, silenciosamente, veio uma enxurrada, e essa enxurrada começou a ficar violenta. Muita água, aquelas águas vermelhas, vinha borbulhando, ela vinha com muita força, passando na rua, e ela começou a erguer, e ela começou a subir aquela água, né? Só que não tinha tempestade nem vento, né? E ela vinha vindo com muita força mesmo, vinha fazendo aquele ruído de água, né? Como eu disse, sem chuva e sem tempestade, sem ventos. Só aquela água terrível. Eram multidões de água, aquela violência. E vinha tomando força, vinha vindo do nada, vinha vindo lá de outros lugares, lá de outros países, não sei. E aí então eu comecei a ver, e ela já estava tomando posse de tudo. Aí eu fui na outra porta olhar para fundo e vi as cidades
sendo já alcançada, sendo destruída já por aquelas águas. Meu Deus, a força da água era muito forte. E alguém falava, eu não via a pessoa, mas eu ouvia a voz falava, as forças das águas violentas. E quando eu olhei, eu falei, nossa, eu não acredito que essas águas estão empurrando esse quarteirão. Esse quarteirão vai ser demolido. Olha o jeito que está batendo nos muros. E eu comecei a conversar e falar, né? Meu Deus, olha lá, o que está acontecendo? E a água vinha, e vinha aquele montão mesmo. Era feio de ver. E começou a empurrar aquele quarteirão, e o quarteirão foi embora. Quarteirão cheio de casa. Mas como aquele quarteirão já tinha passado pela casa onde eu estava, aí eu me dei conta disso e falei, Senhor, estamos também sendo atingidos. E aquelas águas eram tão violentas, né? Aquelas é um tipo de enxurrada, mas era muita água mesmo, muito forte, como se tivesse aberto o mar e tinha vindo sobre a cidade, derrubando tudo. E ia embora, ia passando e não parava de vir água e ia embora, derrubando tudo que tinha pela frente, né? E ali, né? Aí eu fui transportado para um lugar onde eu conseguia ver os helicópteros tentando resgatar vidas. E um helicóptero, ele estava cheio de gente, só que ele despedaçou e as pessoas já estavam mortas, eles não conseguiam resgatar. Aí tinha que vir um outro helicóptero para poder resgatar os que estavam naquele outro helicóptero. E não tinha nem onde pousar por causa daquelas águas. Gente, que coisa terrível. E eu lembro que há muito tempo eu vi um vídeo semelhante, não sei se foi no Japão, mas só que essas águas que eu vi hoje eram mais fortes, elas vinham bravas, sujas, aquelas águas vermelhas, de poeira, né? E eu sei que as pessoas que estavam tentando resgatar as outras estavam correndo risco, não estavam conseguindo resgatar ninguém. E eu sei que eu assustava porque as águas passavam e ia levando gente, caminhão, gente em cima do caminhão, gente viva já estava já sendo levada ali em cima daquele caminhão. Eu falava, meu Deus, né? Aí depois que eu vi isso, né, essas coisas terríveis, ia passando pessoas e a gente não tinha como fazer nada. Como que a gente ia fazer alguma coisa? Não tinha como fazer nada. E casas indo embora, caminhão indo embora, pessoas em cima. Meu Deus, foi horrível, horrível. E ali, eu abracei, eu lembro que eu estava assim, eu abracei, grudei com meu esposo, ele grudou em mim, e a gente foi afundando também, a gente foi indo. E ali só falava na mente, Senhor, tem misericórdia dos meus filhos, porque aquelas águas que estavam passando ali, elas não iam ficar só ali, elas estavam indo para outros lugares, para outras cidades, passando, levando tudo numa destruição só. Então, nós também estávamos ali, né? Eu lembro, depois que eu vi tudo isso, também a gente foi atingido, né? E na mente eu falava, Senhor, tem misericórdia da minha família, dos meus filhos, né?
E não tinha como escapar, né? Não tinha como escapar daquela situação, da, daquele, eu não sei se é o El Ninho, né? Que a gente ouviu falar. A gente sabe que todo verão acontece essas coisas, todo final de ano sempre acontece essas coisas. Só que nessa visão o negócio era feio, né? A gente pode ficar imaginando muitas coisas, é natural, mas isso aí que aconteceu essa noite não foi muito natural, não. Foi espantosa essa visão, muito espantosa, né? E a gente vê aqui na palavra que esse rei, né, falava assim que ia construiu a sua casa com janelas enormes, né? Vou pintar o chão de vermelho, não sei o que, ficar se preocupando com essas coisas, né? E a gente precisa buscar o Senhor, porque em segundos aquela casa foi abaixo, em segundos aquela cidade foi abaixo, quarteirão sendo arrastado, ele não foi submergido, não, as águas foi empurrando, empurrando, saiu do chão e foi levando embora. Meu Deus, né? Então, a gente vê aí que a gente precisa do temor do Senhor, né? Que ali, nesse quarteirão eu vi isso, mas e as outras pessoas que estavam passando com carro, com caminhão? Quantas almas, quantas pessoas? Ninguém estava isento, né? Ah, mas era crente, morava tantos crentes nessas casas. Quantos crentes passou, quantas pessoas passou, nós estávamos ali também. De modo nenhum escaparemos, né? A menos que nós venhamos se converter o nosso coração para que haja livramento. Porque quando Deus mostra, Deus quer dar livramento para que nós venhamos interceder, para que nós venhamos se humilhar perante o nosso Deus, pedir misericórdia para nosso Deus, antes que aconteçam as coisas horríveis, para que essa destruição, ela venha passar longe de nós. Se ela estava na rua, né, na pista, que ela continue na pista, né? Não venha atingir as casas. Mas mesmo assim, a gente viu que na pista, as águas foram levando os carros que estavam na pista. É terrível, não tem como a gente desejar, né, que seja em outro lugar, porque alguém vai ser atingido, né? Então é tempo de nós estarmos clamando a Deus, pedindo misericórdia agora, para que Deus venha nos guardar nossa família, né? Que eu lembro que eu estava ali, aí eu só abracei fortemente o meu esposo, ele me abraçou, e ali na mente, porque não tinha como abrir a boca para falar, na mente eu estava intercedendo pelos meus filhos, né? Então, a gente precisa, né, buscar o Senhor enquanto é tempo, porque a gente vê aqui que o Senhor está dizendo no versículo 8, o Senhor vai falar assim, e muitas nações passarão por essa cidade, dirá cada um ao seu companheiro. Por que aconteceu isso com essa cidade? Por que o Senhor procedeu assim com essa grande cidade? Então responderão, porque deixaram o conserto do Senhor seu Deus e se inclinaram diante dos deuses alheios e os serviram, né? Não chores o morto, não choreis pelo morto e nem o lastimeis, chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornarão e nem verá a terra onde nasceu. Tá vendo? Porque fica zombando de Deus, né? Ah, eu faço o que eu quero, a vida é minha. E não é.
E não é dessa forma, porque Deus não quer coisa ruim para a gente, Deus só quer coisas boas. Deus quer dar vida, paz, alegria, né, prosperidade, coisas boas para nós. Só que nós achamos que nós estamos com a razão, que a gente tem que fazer o que quer da nossa vida, né? E se curvando diante de deuses alheios, em vez de consultar ele, vai consultar adivinhos, né? Vai consultar pessoas que não conhecem a verdade, fica desafiando Deus, porque não tem ninguém maior do que Deus. Ele que manda na natureza, ele manda em tudo, não é verdade? Agora, se ele fala assim, ó, se ele dá ordem para as águas, ele vai falar assim: águas, você não vai passar por essa cidade. As águas vão obedecer, né? Porque não tem outra autoridade maior sobre as águas, sobre o tempo, sobre a natureza, a não ser aquele que criou. A gente vê que quem andou sobre as águas, o próprio Senhor Jesus. Quem abriu o Mar Vermelho? O nosso Deus. Quem abriu o Rio Jordão? O nosso Deus. Então ele tem o poder sobre as águas, ele mandou o dilúvio sobre a terra. Então o Senhor, ele é o Criador, então ele sabe as estratégias, ele dá ordem para o vento, para as águas, para as tempestades, e elas obedecem, porque foi ele que criou, não é verdade? Então, o Senhor está mostrando essas coisas que pode acontecer, temporais, vendavais, né, inundações. Muitas pessoas podem perder a vida. E aí entra a família, vamos clamar pela nossa família, para que o Senhor venha guardar, para que eles venham se inclinar perante o Senhor, buscar a face do Senhor enquanto se pode achar, né? Como está escrito em Isaías 55:6, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto, para que também nós não venhamos perecer, para que também essas águas não venham nos afogar, né? Eu lembro quando aconteceu aquela destruição lá em Minas Gerais, aquelas lamas, lá em Brumadinho, o Senhor tinha me mostrado, acho que foi 1 ano atrás, só que eu tinha me esquecido. Aí uma irmã me lembrou, uma irmã que mora lá em Bariri, ela me lembrou, ela falou: irmã Lourdes, lembra daquela revelação que Deus te deu sobre as lamas, né? Mulheres com criança no colo, sendo atingido pelas lamas, caindo em buracos, cheio de lamas, que vinha vindo, né, inundando tudo, lamas horríveis. E eu tinha até me esquecido. Aí ela falou, ela lembrou e eu não tinha lembrado. Aí quando aconteceu, eu falei, meu Deus, é verdade mesmo. O Senhor mostra antes de acontecer, né? E foi horrível. Eu lembro que a gente estava numa fila de carro, aquelas lamas terrível, que inundou tudo, né? Meu Deus, foi terrível mesmo. Tantas pessoas morrendo. Então o Senhor revela para os teus filhos, para que nós venhamos aclamar, pedir misericórdia para Deus se converter o nosso coração endurecido, né? Para que a gente venha se voltar para o Senhor com o coração fiel, né? E ser justo com as pessoas, porque aqui está falando que ele não gosta, porque tem pessoas que gostam de aproveitar do serviço dos outros e não quer pagar, né? Tantas pessoas que trabalham e não recebem. O patrão não quer dar o dinheiro que a pessoa merece, né? Tantos irmãos também que Deus fala assim, ó, vai abençoar tal fulano, a pessoa fala, não vou abençoar, né? Não vou abençoar outra pessoa, mas aquela não abençoa, né? Então, o Senhor vê tudo isso, não é verdade? Né? Então, essa palavra que eu quero deixar para a nossa meditação, para nós buscar o Senhor, vamos orar, irmãos, porque quando vier essa tempestade aí, ó, na verdade nem era tempestade, ó, só se aconteceu tempestade em outro lugar,
mas ela veio silenciosa. Mas quando ela chegou, né, aquelas enxurradas lá, quando ela chegou destruindo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.